Hello everyone, welcome again, bem-vindos de volta, alunos do primeiro ano, estamos aqui. Hoje vamos dar início à nossa aula 10.1, então, let's check it out, lá para a tela. Olha aí, Teacher Patrícia Rechier, prazer, it's a pleasure. Estamos agora com a nossa aula 10.1, já chegando à nossa aula 15.1 o fim da nossa Unit 1. Olha aí, o tema da aula de hoje é este aqui. Can you play any sport? It is a question, é uma pergunta. E ela vai falar sobre o quê? Ela vai falar sobre este verbo aqui, que vai ser o objeto de estudo da nossa aula, que ele se chama, ele é chamado em inglês de verbo modal, de modal verb. E vocês ainda vão ver bastante sobre ele, tanto no primeiro, no segundo, no terceiro, não só sobre ele, como outros verbos também, que fazem parte dessa categoria de verbo modal. Esta pergunta, ela está falando o quê? Nós temos aqui a presença do can, que é um verbo, temos a presença do play, que é outro verbo, outra ação. E esses dois verbos estão falando sobre o quê? Sobre a sua habilidade em jogar, né? Jogar algum esporte. Eu quero saber sobre você, se você tem alguma habilidade. Can you play any sport? Também vamos falar sobre o quê? Nós vamos ter vocabulários relacionados a esportes. Lembrando que esse verbo can, ele fala aqui nessa aula, ele vai falar sobre habilidade. Ele não só tem a função de habilidade, de falar sobre habilidade na língua inglesa, também tem outras funções. E eu basicamente vou traduzir ele por poder, né? Eu posso aquilo. Mas aqui no português a gente vai adaptar para a situação de habilidade. Então a gente fala eu consigo, eu sei. Então a gente vai adaptar para a nossa língua. Vamos também falar sobre sports, que vocabulários relacionados a esportes. A diferença dos verbos play, do e go quando se trata de habilidades. E também, como eu falei para vocês, vamos falar sobre o verbo can, relacionado à habilidade. Eita, olha só, toda aula tem uma habilidade. Toda aula também tem esse lance que nós vamos aprender hoje, que é o quê? Localizar, interpretar e construir informações fazendo inferências com textos verbais e não verbais. Também vamos elaborar perguntas e respostas com vocabulário ou gramática em contextos específicos. E o nosso contexto de hoje é sobre esse esportes. E eu tenho essa pergunta para vocês. Do you like sports? Do you like sports? Você gosta de esportes? Olha o verbo like aqui que todo mundo conhece. Everybody knows, ainda mais nesses dias de redes sociais. Nós vamos dar o nosso like nas fotos, nos vídeos das pessoas, para dizer que nós curtimos, gostamos. Então, do you like sports? Você curte esportes? Gosta? E este aqui, do you have a favorite sport? Do you have? Você tem um esporte favorito? Temos vários esportes aqui nessa nossa imagem. Claro que algumas traduções, alguns desses esportes eu trouxe para vocês em inglês, não todos, porque obviamente são muitos esportes, então vamos entender um pouco mais dos que eu trouxe para vocês. Mas antes, temos isso aqui. Olha aí, ó, uma historinha, esse gênero textual que se chama comic strip, essa tirinha, que vai falar sobre o quê? Sobre esse personagem que eu gosto muito, chamado Garfield. Para quem conhece o Garfield, ele é um gatinho. Ele é um gatinho convencional. Aliás, desculpa, ele é extremamente convencional. A única diferença dos gatos que nós temos é que ele pensa e chega a verbalizar esses pensamentos. Porém, nós estamos falando de tirinha, numa tirinha pode acontecer tudo. Então, presta atenção, esse aqui é o dono dele. Eu só não lembro do nome do dono dele. Eu lembro, mas às vezes esqueço. Então, vamos deixar isso de lado. Primeiro, olha só, no primeiro quadrinho, presta bem atenção na expressão facial dos dois. Aí o dono dele fala o seguinte: Tennis is one of my favorite sports. Do you have a favorite sport, Garfield? Garfield olha para ele assim, ele quer saber, né? He wants to know what is my favorite sport. Ele quer saber qual é o meu esporte favorito. Then I'm gonna show him. Então eu vou mostrar para ele. E aí olha só, todo esse suspense aqui, porque o John, é John o nome do dono do Garfield. O John mostra pra ele, tirando essa sacola, ele mostra um tênis racket pra ele. Aí ele faz a mesma coisa. O John pensa, nossa, o que ele tem? Olha o olhar do John, o que ele vai mostrar pra mim? Aí ele mostra um fork, um garfo, né? Porque uma tirinha tem essa pegada de humor mesmo. E o John responde, net.
que seria um fala sério, porque obviamente o Garfield não gosta de esportes, o negócio dele é dormir e comer, então o esporte dele é eating, ele gosta de comer, olha esse garfão aqui. Muito legal, né? Vamos seguir? Agora sim. Can you play any sport? Can you play any sport? Você consegue jogar algum esporte? Você consegue praticar algum esporte? Você sabe praticar algum esporte? É isso que eu quero saber quando eu faço esta pergunta para alguém. É eu fazendo para alguém. Você pode fazer também para outra pessoa. Can you play any sport? Ask your friend. Pergunta para o seu amigo aí do lado se ele sabe jogar algum esporte, mas em inglês, por favor. Can you play any sport? Or just sport, sem a palavra any também não tem importância. Can you play sport? Aí nós temos aqui alguns vocabulários relacionados a esportes. O primeiro, basketball. Basketball. Percebam que eu vou falar um pouco diferente do português. Eu não vou falar basquetebol, eu vou falar basketball. Temos o voleibol. Voleibol. Temos também o cycling. Cycling. Gymnastics. Gymnastics. Eu preciso traduzir para vocês? Não é necessário, mas vamos lá. O cycling, todo mundo deve imaginar aí pela imagem que se trata do quê? Do ato de o quê? De pedalar uma bicicleta, certo? A galera gosta de fazer os pedais aí da vida, gosta de pegar a bicicleta e sair em grupo, né? Então esse esporte é o cycling. Temos também gymnastics, que parece muito com ginástica, né? Gymnastics, essa imagem também não tem como não ser. Próxima, horseback riding. Horseback riding, esse E tem som de I, tá? Horseback riding, ok? Formado também pelo verbo ride, que recebe um NG depois. Esse verbo que se escreve assim, ride, né? Ele tá um pouco diferente da sua forma natural. E esse verbo ride pode significar montar a cavalo, com a palavra cavalo, obviamente. Pode ser passeio, pegar carona. Esse verbo ele tem algumas traduções. E o último é o doodle. Doodle, que se escreve igual, eu falo um tiquinho diferente, que se chama judô. Vamos seguir mais? Temos aí, ó, running, que só de olhar eu já me canso, porque o esporte eu acho cansativo, que é correr. É muito simples, né? Você não precisa de muita coisa para correr, você não precisa de adereço, basta um bom tênis confortável, roupas leves e tênis, e você faz o quê? Você corre, você running. Temos também o sailing, o esporte que é feito da água e você precisa de um barco. Próximo, temos o skateboarding. Skateboarding, que é o ato de quê? De andar de skate. Eu acho que todo mundo aí já deve ter andado uma vez na vida. Ou não, né? Eu sempre gostei de skateboard, mas eu nunca tive habilidade. Mas se eu tivesse, eu teria um skate com certeza. Temos o soccer. Soccer, que é famoso, né? Todo mundo conhece o soccer, que é futebol. Swimming. Swimming é o esporte swimming. A gente já vai ver a diferença dessa palavra aqui mais lá na frente, porque essa palavra, né, nós temos ela um verbo e o esporte aqui. O esporte é swimming, certo? E se chama natação, né? Que é o ato de nadar. Quando você nada, você também pode praticar natação, porque na natação você só vai fazer o quê? Nadar, certo? Swimming é o esporte nadar. Temos o tênis, tênis que está bem fácil aí, que é o tênis, não tem não para onde fugir, também recebe esse nome tênis no Brasil. Olha essa pergunta aí, can you play soccer? Can you play soccer? Pergunta sempre quando vem com you, significa que estou fazendo para você, você que está me ouvindo. E você pode fazer a mesma coisa com o seu amigo que está te ouvindo, você perguntando para ele, can you play, ou para ela, né, para sua friend também. Can you play soccer? Eu estou perguntando se você tem habilidade, se você sabe jogar futebol. Claro, você pode pegar uma bola e começar a jogar futebol, mas não significa, it doesn't mean, não significa que você realmente sabe jogar. Então, quando eu te pergunto, usando o can, eu quero saber se você tem esta habilidade. Aparentemente, este aqui tem algum problema, né? E esta aqui está saindo muito bem. Então, como é que eu poderia responder isso? Ó, se é para eu responder essa pergunta, eu vou usar o eu na minha resposta. Aqui nós temos respostas curtas, ok? Essas respostas são chamadas de respostas curtas. Não, eu não sei, ou eu não posso, sim, eu sei, ou
ou eu posso. Você pode adaptar para o português quando a gente fala de habilidade, tá? Então, para negação, você responde no, I can't. No, I can't, que significa o quê? Não, eu não sei, eu não consigo, certo? Eu não posso no sentido de habilidade, tudo bem? No, I can't. Presta atenção nessa estrutura aqui que nós vamos ver, ela é diferente mais lá pra frente e perceba que ela aqui está contraída. Existe muita contração no inglês quando uma palavra se junta com a outra. Essa contração se dá entre o verbo can, ok? E a partícula negativa not, que está aqui praticamente escondida, faltando o o apenas. Se você sim tem essa habilidade, você vai falar yes, I can. Yes, I can. Can you play soccer, teacher? Eu responderia no, I can't. Porque eu não tenho essa habilidade. Eu até posso ir lá jogar, quebrar minha perna em algum momento, me cair pra caramba, mas não significa que eu sei realmente jogar. Então, no, I can't pra mim. What about you guys? E vocês? Can you play soccer? Gostaria de saber se eu pudesse ter esse contato com vocês. Então, vamos pra próxima. Olha aí, ó. He can't... Eita, quase que não sai. He can't play soccer. Já é uma resposta... Ou então, não diria nem resposta, pode ser também uma frase, né? Uma afirmação. No caso aqui é uma negação, mas você simplesmente quis falar essa frase em algum momento, não necessariamente respondendo a pergunta de alguém. Então, he can't play soccer está querendo dizer que ele não sabe, não consegue, não pode, ele não tem habilidade de jogar o quê? Futebol. Já ela sim, she can play soccer. She can, ela pode, ela consegue, ela sabe jogar futebol. Right? Olha essa próxima pergunta. Percebam que é sempre a mesma estrutura. Até agora não mudou. Can you, can you, can you. E o que muda é o que vem depois. O que vem depois é o esporte que você vai falar, se a pessoa tem habilidade ou não. Lembrando que aqui a gente não fala só sobre esporte. A gente também pode falar sobre o ato de cantar, singing, o ato de atuar, certo? Você não precisa só falar sobre esporte usando can, ok? Mas a aula é sobre esporte, portanto a gente contextualizou na questão do esporte. Can you ride a bike? Eita, quase que não sai a palavra bike, ficou muito doido. Can you ride a bike? Você sabe andar de bicicleta? Andar de bicicleta, perceba, não é o esporte cycling, tá? Que é ciclismo. Inclusive, eu não falei ciclismo na hora, falei lá, não lembro. Não é o esporte cycling, é o ato de você andar de bicicleta. Aquela ação que geralmente a gente aprende lá quando é mais novinho. E tem gente que até hoje não sabe, né? Que tentou aprender quando criança e não conseguiu. A mesma coisa quando se trata de nadar. Tem gente que até hoje não sabe nadar, porque também é uma habilidade. Can you ride a bike? I can ride a bike. Opa, deixa eu ver se tem alguma coisa escrita aqui. Tem. I can ride a bike. Eu sei andar de bicicleta, eu consigo andar de bicicleta. E aí ele responde a pergunta da seguinte forma. Como ele está andando de bicicleta, ele vai responder yes, I can. Yes, I can. Eu tenho essa habilidade, sim, eu consigo. Certo? Aí eu falo assim, olha, tá vendo aquele moço ali? Look at this guy. Look at that guy, actually, porque tá distante. Olha para aquele moço. He can ride a bike. Ele sabe andar de bicicleta. He can ride a bike. Ele sabe. Então perceba que aqui também não muda. Lá do nosso outro exemplo, ó. Do nosso outro exemplo, she can play soccer. Este aqui, she can play soccer. O he can ride a bike é a mesma coisa de lá. A diferença apenas é a mesma coisa entre aspas. A diferença é que o sujeito é outro porque se trata de um boy e aqui se tratava de uma girl, então eu uso she, tá? O que vem depois do boy, do he, do pronome pessoal, é o verbo can. E aqui é a mesma coisa, percebam, é o verbo can. Então significa que nas afirmações, o meu verbo can vem do lado do meu pronome pessoal, percebam? Do lado do pronome pessoal. E o que vem depois é a ação. Correto? É a segunda ação, porque a primeira ação é essa aqui, de poder, certo? O segundo verbo da ação. Vamos lá. Olha só esta imagem, eu acho ela muito engraçada. Pool safety. Então, temos aqui
uma pool, uma piscina, uma swimming pool. And this guy over here, esse garotinho que está aqui, ele já está dentro da swimming pool. E esse aqui está fora, todo equipado, até com shark spray, que engraçadinho, spray contra tubarões. Numa piscina eu acho bem improvável, mas nunca se sabe, né? Então vamos entender o que ele quer aqui pra gente. Eu quero que vocês me respondam, pensa bem, esse garotinho aqui, ele sabe nadar? Can he swim? Can he swim? That's the question. Esta é a pergunta. Can he swim? Ele sabe nadar? Ele consegue nadar? A minha resposta é óbvia. Não, no, porque olha só, ele está todo protegido, mostrando que ele não sabe nadar, precisa de aparatos. Então, no, he can't. Não, ele não consegue. Perceba que agora a minha pergunta mudou de figura. A figura agora é he. A pergunta não é mais can you, com você. Por quê? Porque agora eu quero saber sobre esta pessoa aqui. Ele, certo? Lá nos outros contextos, apesar de ter também pessoas nas imagens, era como se eu estivesse perguntando para essa pessoa aqui. Eu estivesse na frente desse rapaz e pergunto para ele, can you ride a bike? E ele me responde, yes, I can. Já aqui, eu não estou perguntando para ele, eu estou perguntando de alguém, aliás, estou perguntando para alguém sobre esse guy aqui, sobre esse garoto. Can he swim? Aí, com certeza, a resposta é no, he can't. Aí alguém me responde, no, he can't. Não, ele não consegue, não sabe. Olha aí, he can't swim. Isso aí já é uma negação, já não é necessariamente uma resposta. Pode ser uma resposta? Pode. Mas também pode ser apenas uma negação, uma pessoa me falando que esta informação de que ele não sabe nadar. He can't swim. Ele não tem aquela habilidade. Aí aqui, ó. Of course I can swim. Why? Claro que eu sei nadar. Por quê? O garotinho olha pra ele e ele pergunta. E ele fala, of course, com certeza, eu sei nadar. Por quê? Ora, mas por quê? Olha só tanto de aparato que ele precisa para ir para a piscina. Ah, não, é porque ele está querendo ser uma pessoa muito precavida, né? Até que com o primeiro socorros aqui, o kit, não, na verdade ele não sabe nadar. That's the truth. Essa é a verdade. Temos uma outra pergunta seguido de uma tirinha, uma outra comic strip que eu trouxe para vocês do Calvin and Hobbes. O Calvin é esse menininho aqui, o Hobbes é o amigo dele, Tiger, que é um tigre. Percebam bem, eles estão jogando o que aí? Eles estão jogando... Como é que é esse esporte mesmo? Tirei um... Ah, beisebol. Olha, a teacher estava só olhando para o desenho, esqueceu que estava aqui em cima. Beisebol. Quase que não sai o esporte. Beisebol. Percebam que eles estão jogando muito bem. Parece que eles sabem jogar. E a pergunta é a seguinte. Can they play baseball? Can they play baseball? Eles sabem, eles conseguem o quê? Jogar beisebol. Então, eu estou perguntando para alguém sobre eles. Eu quero saber se eles sabem. Aparentemente, sim, a resposta é positiva. Yes, they can. Sim, eles conseguem. Eles conseguem. Não precisamos ler o que está escrito aqui. Apenas uma imagem para ilustrar duas pessoas jogando beisebol e que sabem jogar. Yes, they can. Sim, eles ou elas conseguem, porque o they é usado tanto para masculino quanto feminino, ok? Seguir? Opa, tem essa aqui. They can play baseball. Aqui eu já estou afirmando, nem não necessariamente é uma resposta, apenas afirmando. They can play baseball. Eu estou dizendo que eles conseguem jogar beisebol. Ou elas, mas como se trata de two guys, dois personagens, na verdade, eu uso o they, ok? They can play baseball. E eles são meninos, digamos assim, porque o tigre, o tiger, deve ser do sexo masculino também, né? Enfim, bobagem, teacher, vamos passar. Tem aí outra pergunta para vocês com outro esporte. Temos agora a pergunta também direcionada a pessoas, no plural, certo? Eu perguntando de alguém para outra pessoa. Aí a pergunta é assim: can they do judo? Can they do judo? E até mudou um negocinho aí.
Eu não estou mais usando o meu play, teacher. Cadê o can you play, can he play, can they play? Cadê o play que não está mais aparecendo? Agora vamos usar o do e vamos explicar depois, mais tarde, o porquê que eu usei o do aqui, tudo bem? Então, eles conseguem, eles sabem lutar judô. Aqui eu vou falar para lutar judô, vou dar essa adaptação para o português, porque o verbo do, de fato, não significa lutar, tudo bem? Aí, aparentemente, aqui eu tenho uma garotinha que está arrasando, né? E temos um rapaz aqui que está se dando mal. Então, a resposta vai ser o quê? Yes, she can, porque sim, ela consegue, ela está arrasando, como vocês podem ver. E ele, no, he can't. Aparentemente, ele está com dificuldades. No, he can't. Não, ele não consegue. Esse they é referente a ela e o he também, porque são duas pessoas, certo? Aí, logo mais aqui, eu falo, she can do judo. Ela sabe lutar judô, but he can't. Mas ele não sabe. Percebam que eu não precisei usar esse do e esse judo aqui também. Não é necessário. Poderia? Poderia. Eu poderia falar she can do judo, but he can't do judo. Mas aí não é necessário. Vai repetir porque se a pessoa que você está falando já sabe que você está falando sobre do judo, que é lutar judô. Então não é necessário repetir. Tudo bem? She can do judo, but he can't. Próxima. Can for abilities, ou seja, can, o verbo can, esse verbo modal para falar de que é habilidades. Vamos lá. O modal verb can, que eu nem comentei isso para vocês, mas vocês não vão esquecer mais ele. Eu acredito, né? Para quem conhece aí, o Ken é só você lembrar do marido da Barbie. O marido da Barbie se chama Ken. Claro, se escreve com K-E-N. Mas tá aí uma forma de vocês não esquecerem mais a palavra can, que é esse verbo que fala sobre habilidades. E pode ser traduzido para poder, e no caso de habilidades vai ser para poder, saber, conseguir, enfim. Ele é usado para falar sobre habilidades, um dos usos, ok? Ou seja, coisas que alguém ou algo consegue, é capaz de fazer ou não. Olha só aqui esses exemplos. Temos aqui um cara com skate e sim, I can skateboard. I can skateboard. Eu sei andar de skate. Sabe sim. E a mocinha, I can play soccer. I can play soccer. Eu sei jogar futebol. Para formar sentenças negativas com o modal verb can, é muito fácil. Olha só. Use cannot ou a forma curta can't. Viu? Existe uma outra forma ao invés de can't. Aliás, além de can't para você usar can't, olha, can't. Cuidado para não falar quente, tá bom? Ó, você tem que fazer esse jeitinho aqui na hora de falar. Can't. Can't. Tá? Não fala quente. I can't go. Não fale. I can't play. Não fale desse jeito, por favor. Tente falar mais próximo possível, até porque não é tão difícil falar essa palavra. Agora tem umas aí que eu até concordo. Cannot, ela tá aqui juntinha, né? Essa forma também é muito usada lá na Inglaterra. Porém, tem essa forma aqui também, do mesmo jeito, só que separado. Cannot. Você vai encontrar as três formas escritas, as três. Claro que falado você não vê muita diferença desses dois aqui e esse aqui você vê a diferença, obviamente. Os três estão corretos, porém o can't ele é bem informal e por ser informal ele é muito mais usado, ok? I cannot do gymnastics. I can't do gymnastics. É a mesma coisa. A diferença é que aqui você vai escrever a sua prova de inglês e essa aqui você vai falar com seus amigos, você vai escrever na internet, tá? Então, de uma forma mais informal. We cannot play basketball. É a mesma coisa de we can't play basketball. He cannot swim. É a mesma coisa de he can't swim. It's the same thing. É a mesma coisa, o que muda é apenas a escrita, é questão de ser formal e esse aqui ser informal. That's right? Tudo certo? Vamos seguir?
Para formar sentenças interrogativas, coloque o modal verb can antes do sujeito. Por quê? Eu já havia falado para vocês o seguinte, a gente nunca faz pergunta em inglês com o sujeito na frente. Nunca. Para não dizer nunca, existe sim perguntas que são feitas com o sujeito na frente, mas isso é extremamente informal, certo? Para não dizer que isso não existe, porque existe tudo numa língua. Mas gramaticalmente correto, né? Na norma corretinha, o verbo sempre vem na frente. Ou quando não é o verbo, vem um pronome interrogativo, que ele realmente vem na frente mesmo, inclusive em português. Can you ride a horse? Can you ride a horse? Aí o meu verbo vem na frente. Para eu afirmar essa pergunta aqui, basta eu trocar o sujeito com o verbo. Aí ficaria you can ride a horse. Aí já seria uma afirmação. Eu já estou dizendo, você sabe andar a cavalo. Sabe sim que eu sei, eu te vi. Mas para a pergunta é can you ride a horse? Aí você faz a questão da entonação. Can you ride a horse? Eu quero saber, né? I want to know. Aí nós temos o próximo. Can she run? Can she run? Olha a face dela, está com muita emoção aqui na hora de correr, prestes a correr, então com certeza ela faz parte deste esporte. Can she run? Sim, com certeza, mas aqui não é pra gente responder, né? Opa, aqui no caso tem um X. Por que será que tem um X? Eu não tinha observado um X aqui. Mas tudo bem, bobagem. Can she run significa ela pode correr? A resposta eu não sei, mas será que não? Olha aqui, ó, aqui tá dizendo não. A teacher não viu a resposta, mas tudo bem. Eu quis acreditar que essa moça também tinha essa habilidade. Mas você não tem, you don't have. Yes, she can, para a mocinha do ride a horse. Ela sim pode andar a cavalo. Yes, she can. Yes, she can. Bem simples para responder. Aí, se for de uma forma negativa, eu tentei acreditar nessa moça, né? Mas ela não tem essa habilidade. Portanto, my friend, você vai responder neste caso, no, she can't. She can't running, ela não pode o quê? Go running, ela não pode, ela não tem habilidade de correr, ela não pode correr, ela não consegue, certo? No, she can't. Vamos seguir? Olha aí, eu acho essa tirinha até engraçada, porque eu gosto desse humor do Garfield, que é um humor assim de, ai, me deixa, sai pra lá, entendeu? Esse humor bem chatinho. Eu não sei explicar pra vocês, mas vamos lá. What is John inviting Garfield to do? Então a pergunta é, what is John inviting Garfield to do? O que o John, para que o John tá inventando? Ó, tá convidando o Garfield para fazer, né? O que ele está convidando o Garfield a fazer? Para quê? Fazer o quê, na verdade? Aí, olha só, presta atenção nesse momento que o John está chegando para falar com o Garfield. Começa aqui a primeira fala do John, ele está cantarolando, né? Assobiando. Ele fala o seguinte, John's whistling. Ele está só pensando. It's thinking, ele está pensando. John's whistling. Aí logo em seguida ele começa a cantarolar, agora sim, lá, 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 e o Garfield com esse olhar de me deixa, né, sai daqui, get out. Ele diz, now he's singing. Agora ele está cantando. O que mais falta para ele detonar com o meu dia? E aí com certeza tem alguma coisa aqui que o John vai falar que é o seguinte, care to join me for a run? Care to join me for a run? Está convidando o Garfield para fazer uma das coisas que ele mais odeia. Porque o Garfield, ele gosta de quê? Ele gosta de dormir e comer. E o John, como dono dele, se esqueceu disso. Falando, care to join me for a run? He's inviting Garfield to run. Ele está convidando o Garfield para correr. Aí o Garfield pensa o seguinte, now he's doing stand-up comedy. Ou seja, agora ele está fazendo comédia, né? Aqueles stand-up comedy, eu acho que vocês já ouviram falar, são aquelas pessoas que vão para um palco falar sobre piadas, histórias engraçadas, enfim. Então, ele começou o whistling, que é o que? O ato assobiar. Logo em seguida, ele estava cantando, o John,
E depois ele quis fazer o quê? Um stand-up comedy chamando o Garfield para correr. Fala sério, né? Então, olha aí, ó. What is Joe inviting Garfield to do? Letra A, to go to a stand-up comedy show ou to go running? Pelo que eu falei, já tá muito óbvio, né? E a resposta qual é? To go to a stand-up comedy show ou to go running? A resposta é a letra B, to go running. Então, o John está inviting Garfield para quê? Go running. Mas o Garfield está falando, ele só pode estar fazendo uma comédia, né? Um show de comédia, me chamando justamente para fazer algo que I hate. I completely hate. Eu odeio completamente. Então, assim, fala sério, né? Certo? Vamos seguir? Então, esse esporte aí que nós comentamos é o go running. Go running é o ato de correr. O atletismo, vocês gostam? Can you go running? Can you go running? Você tem essa habilidade? Olha aí, a diferença do play, do do e do go que eu comentei com vocês. Vamos prestar atenção aqui agora nessa informação? Olha lá, para falar sobre a prática de esportes específicos em inglês, é necessário um pouco mais de atenção, pois há 3 formas, tá? Que é play, do e go, para falarmos sobre isso em inglês. Aí nós temos agora sim os verbos com esse to na frente, que eu vou explicar para vocês rapidinho. Quando um verbo tem um to na frente, não é sempre o caso, né? Mas assim, o verbo com to na frente, lá naquela tabelinha dos verbos, significa que ele está na sua forma in natura, natural, ou seja, na sua forma do infinitivo. To do é o verbo fazer, to go é o verbo ir, to play é o verbo jogar, brincar, tocar o instrumento no caso, certo? Aí ele separado aqui, ó, play. O verbo to play é usado para falar sobre esportes ou competições, pay attention, presta atenção, que usam objetos. Sempre que usam objetos como ball, que é uma bola, cards, que são cartas, ou similares, e esportes competitivos no qual jogamos contra outra pessoa. Aí dizemos então o quê? To play soccer, jogar futebol, porque o soccer tem uma bola. To play volleyball, jogar vôlei. To play basketball, jogar basquete. Né? Os 3 têm bola e também são formados por times. To play poker, jogar poker, porque tem cards, cartas. Vamos seguir? E sobre o verbo do, que vem do verbo to do. O verbo to do é usado para falar sobre atividades recreativas, ou seja, que não envolve times ou competições em grupo. Também usamos to do para falar sobre esportes que, além das características acima, não utilizam bola em sua prática, certo? Não tem bola aqui nesse caso, ó. Aliás, pode até ter bola na ginástica, por exemplo, mas vocês entenderam o que eu quis dizer aqui, né? To do gymnastics, fazer ginástica. To do judo, fazer judô. Ou então lutar judô, como eu falei ali no exemplo, que eu costumo falar, lutar judô. To do karate. To do karate, fazer karatê. To do yoga, fazer yoga ou yoga, enfim, o que se fala da mesma forma. To do balé, fazer balé. Certo? Entenderam aí a diferença do play e do do? Vamos agora ver a diferença com go. Já o verbo to go é usado para falar sobre atividades esportivas que possuem terminação ing. Esse sufixo ing ao lado da palavra, que no caso é em seu nome, ou seja, a terminação em seu nome. Então, nós temos aqui esse exemplo. Seu, certo? Essa palavra existe. Aí, quando você acrescenta o ing, beleza? É a prática, tá? Significa o esporte. Cycling, o esporte. Surf, a palavra surf, ela existe. Com ing no final fica o quê? O esporte. Swimming, a palavra swim existe, que é nadar. Swimming, ou esporte. Running, run, é correr.
né? Running é o esporte, que é o atletismo. Pode ser também correr também, enfim. To go sailing, praticar vela, exatamente, vela. Eu não falei aquela palavra para vocês lá no início dos slides, mas aquela questão de pegar o barco, colocar na água é praticar vela, tá, gente? To go sailing. To go cycling, praticar ciclismo. To go surfing, surfar. To go swimming, nadar, praticar natação. To go running é correr, certo? Então, ó, presta bem atenção quando você for usar essa questão do go sempre com esportes que tem esse NG no final. Nunca o do, nunca o play, alright? Olha aí, language note, uma anotação para vocês que é o seguinte. I can't swim, I can't go swim. Há uma diferença aí desses dois, certo? Swim significa nadar. É o verbo nadar, o ato de nadar. I can't swim significa eu não sei, consigo nadar. A minha habilidade, ou seja, eu não tenho essa habilidade de andar, que nem lá do lance da bicicleta, uma diferença entre andar de bicicleta e você fazer e você ter a habilidade do esporte, né, do cycling, certo? Que é andar muitos quilômetros, nem todo mundo tem essa habilidade de andar muitos quilômetros com a bicicleta. Go swimming já é o ir nadar, certo? Ir nadar. I can't go swimming significa, nesse momento, eu não posso ir nadar. Tem uma ideia de possibilidade, beleza? Então, quando eu falo I can't swim, eu não consigo nadar, eu não tenho essa habilidade. I can't swim at all, eu não sei nadar, nunca aprendi. I can't go swimming significa que eu até quero, mas nesse momento eu não posso nadar por algum motivo. Já tem uma ideia de possibilidade, certo? Beleza? Olha aí, essas são as nossas referências. And that's it for today. Por hoje é só. A gente volta com a nossa aula 10.2 de Review and Exercise. See you then. Bye.